O governador de São Paulo, João Dória, e a deputada federal Carla Zambelli discutiram nesta sexta-feira durante um evento em São Paulo. O desentendimento aconteceu enquanto a parlamentar estava fazendo um discurso sobre as ações do governo federal na pandemia. Zambelli lembrava que Jair Bolsonaro não aplicou medidas restritivas no país. Durante a fala, no entanto, ela foi interrompida por Dória, que repetiu várias vezes que, na visão dele, o presidente destruiu vidas. Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Foi isso que fez Bolsonaro. Bom, se... Governador, o senhor está sendo deselegante, é meu momento de falar, o senhor vai ter o seu momento de falar. Carla Zambelli criticou a interrupção. Mais tarde, durante sua fala, João Dória retomou os ataques e aproveitou para criticar Bolsonaro. Ao término dessa reunião, de novo, sem politizar, sem brigar e sem ofender, mas quero afirmar que aqui em São Paulo, amigas e amigos, aqui é a terra da vacina, não é a terra da cloroquina. Então, o governador João Dória, o que achou do episódio, Augusto? Ninguém aqui, então. Ele é diferente. Genocida é o presidente Bolsonaro. Ele, por fazer o contrário, salva vidas. Tem morrido muita gente em São Paulo, infelizmente. Lamentavelmente. Quando faltam leitos de UTI, você tem mais uma prova incontestável de que o governo estadual não soube montar um sistema de saúde pública decente. Agora, é fácil ficar falando de genocida, né? Deve ter sido convencido aí pelo Renan, porque não vai dizer isso também lá na frente de senadores que discordam dele. Por que não vai à CPI? Por que manda o Dimas Covas? Vai e fala. Explica, por exemplo, por que ainda não foi aprovada pela OMS a coronavírus. Torça para que a coronavírus faça efeitos. Eu torço também, até porque tomei 2 doses. Tá? Diga por que a agência europeia que trata desse assunto ainda não aprovou a coronavírus. Coronavac, né? Coronavac, desculpe. Por que nós não podemos entrar em outros países? Porque tomamos Coronavac. E mais, cadê o estudo detalhado sobre a terceira fase que a Anvisa exige? Ela foi aprovada em caráter emergencial. Então eu acho que está correndo o risco de, como prefeito de Araraquara, ficar cantando de galo antes da hora e depois quebrar a cara, né? Não é uma rima e nem uma solução. Ana. 2 pontos, Vitor. É exatamente esse que o Augusto mencionou. Ainda estamos sem respostas em relação à Coronavac. O Brasil precisa de vacinas boas. Agora, o governador João Dória aí disse que é um estado de vacinas, mas qual vacina? A de 98% de eficácia que ele diz ou a de 28% de eficácia que os estudos mostram, que agora varia de 61,5% a 28% para os idosos? Que vacina? Nós ainda não temos essa resposta e nós merecemos essa resposta. Se a população quer se vacinar, nós precisamos de vacinas boas e que tenham a eficácia comprovada. O que não dá é para vacinar as pessoas dizendo que tem 98% de eficácia, como ele disse, em 9 de setembro do ano passado, e os estudos agora dessa semana mostram que não é bem assim. Aí as pessoas se vacinam com a Coronavac, acham que estão protegidos depois da segunda dose e não estão protegidas contra a doença mais grave, que é o que a vacina se propõe a fazer. Então, quando ele brada é o estado da vacina, qual vacina? Qual o estudo da fase 3, como o Augusto disse? O estudo da fase 3 ainda está lá faltando, no site da Anvisa, não tem. A fase 3 da Coronavac não está completa. As respostas que nós precisamos saber, por que a Coronavac não é aceita nos Estados Unidos e em muitos países da União Europeia. Brasileiros que vacinam com a Coronavac não entrarão nos Estados Unidos e nem em alguns países da Europa. Por quê?
governador João Dória? Nós precisamos saber, porque o país precisa de boas vacinas. Então, se a vacina se tem a eficácia de 30%, 40%, 12% ou 90%, a verdade tem que ser dita, independentemente do número que seja essa eficácia. O segundo ponto, Vitor, é o absoluto desrespeito em relação à interrupção que ele fez com a deputada Carla Zambelli. O mais incrível, Vitor, é que um desrespeito desse, se fosse feito com uma parlamentar aí da oposição do governo, do PSOL, do PT, estaria uma terceira guerra mundial nas redes sociais aí, seria um absurdo, o tal do mansplaining, quando um homem interrompe uma mulher, ainda mais da maneira grotesca como ele fez, e a gente não vê isso, a gente não vê absolutamente as mulheres aí, o Fiuza não concorda, mas eu ainda divido entre esquerda e direita todo o espectro político e ideológico, aí, não apenas do Brasil, mas do mundo, mas as mulheres que gostam de políticas da direita, de consideradas aí do espectro político e ideológico da direita, menos Estado, mais autonomia, mais liberdade, mais independência, essas mulheres elas podem ser chamadas de nomes impublicáveis nas redes sociais, que não acontece absolutamente nenhuma defesa. Eu sei porque eu já passei por isso, mas eu vejo aí Damares, a própria Regina Duarte, quando era secretária ali de Cultura também, foi muito ofendida e ninguém levantou absolutamente um dedo para defender. Nós vemos aí o que aconteceu hoje com a deputada Carla Zambelli. A deputada Bia Kicis também é extremamente ofendida, quase que diariamente nas redes sociais com nomes impublicáveis. As contas que ofendem essas mulheres não são derrubadas, não existe machismo, elas merecem, é o que dizem. Então, é um absurdo como que fica cada dia mais claro que não é o que as pessoas falam, mas quem fala merece a defesa ou não. Fica aqui a minha solidariedade, não apenas à deputada Carla Zambelli, mas também a todas as mulheres que são constantemente ofendidas nas redes sociais, em eventos públicos dessa maneira e que não têm a defesa que merecem. Fiuza. Olha, o governador João Dória acha, né, os códigos de civilidade dele permitem interromper alguém, o discurso de alguém no grito, como ele fez, né? Mas eficácia de vacina não dá para garantir no grito. Eficácia de vacina só se garante de uma maneira, com estudos. E estudos é o que falta às vacinas em liberação no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou para uso emergencial essas vacinas com estudos faltantes, especialmente para grupos de idosos. Sobre a questão de eficácia de 100% para casos moderados e graves da doença, nós já falamos ontem. O Butantan prestou falso testemunho em rede social sobre isso, com número insuficiente de estudados. Então, vacina não se faz no grito, vacina se faz com estudo. O que nós trazemos sempre aqui não é um libelo contra vacinas, evidentemente. Nós queremos vacinas boas, mas nós sabemos que o processo foi célere. E se foi célere demais, a história vai mostrar e a gente quer acompanhar. A gente quer acompanhar com lupa. O que a gente vê hoje é o seguinte: pessoas tomam Coronavac e morrem. Muitas. Pessoas tomam Coronavac e se infectam com Covid. Muitas. Quantas, vocês vão perguntar? Eu não tenho a estatística, mas eu gostaria de ter. Teremos essa estatística? Não. Sabe por que não teremos essa estatística? Porque essas vacinas estão sendo desenvolvidas no povo. E o povo não relata suficientemente os efeitos adversos. Tem um estudo em Harvard, tem um que mostra que em torno de 1% os relatos espontâneos de efeitos adversos e de óbitos. Então, nós não saberemos exatamente, mas nós estamos vendo.
preocupados, não com o intuito de desmerecer um imunizante. Evidentemente, nós queremos imunizantes bons, mas nós não queremos propaganda. Propaganda não imuniza ninguém e propaganda não poupa ninguém de efeitos adversos. Agora, sobre São Paulo não ser a terra da cloroquina, pelo que eu me lembro, o governador João Dória se orgulhou de um integrante da sua comitiva médica ter recomendado ao Ministério da Saúde a cloroquina, não foi isso? Então não é mais, ele não gosta mais, ele mudou de ideia, porque nessa área de ciência tem que ter um pouco mais de consistência. Então, o governador João Dória, quando soltou informes de números exatos de vidas salvas por esse lockdown estúpido que ele faz, por que eu digo que é estúpido? Porque não tem critério, porque tem aglomerações em diversas partes da sociedade. Como é que você vai conter o contágio? As pessoas que vão e vêm, você tem um levantamento, um inventário, um mapa de quem foi e voltou para onde? Quem saiu de uma residência em contato com alguém que circulou de ônibus cheio e essa pessoa tinha vulnerabilidade ou não tinha, e ela foi parar numa internação. Eles não têm mapa de nada disso. Então, eles jamais puderam, como foi feito através do Instituto Butantan, cujo presidente estava ontem lá sendo paparicado por aquela CPI, que nós sabemos o que é. Isso foi feito para advogar esse trancamento, que é desastroso e que tem consequências negativas em todas as áreas, até na de saúde, não vou nem falar da economia, da quebradeira. O governador apresentou isso como uma política de segurança sanitária. Ainda está em tempo, governador, para demonstrar aquele número de vidas que o senhor diz ter salvo, porque na interrupção que ele fez à deputada, ele fala em vidas, 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 vidas. A pessoa que mais pronuncia essa palavra no Brasil hoje é o João Dória. Mas eu gostaria que isso não viesse como uma propaganda ou um grito para interromper alguém, que isso viesse com um lastro, com uma fundamentação, tanto em relação a medidas de segurança sanitária quanto em relação a medidas de imunização. Esta fundamentação não existe a contento até hoje. Diga, Zé. No filme Platoon, ali no final do filme, né, quando o soldado ferido volta no helicóptero, ele faz ali uma avaliação dizendo o seguinte, que existiam 2 sargentos, né, que disputavam ali o comando do pelotão. E ele dizendo que é como se a vida inteira dele, os 2 sargentos, estivessem disputando a sua alma. Às vezes, eu sinto que está acontecendo isso no Brasil. Existem setores ali que disputam a alma do brasileiro, disputa através de defesas de teses inconciliáveis, através de mentiras, de fake news. É assim que anda o mundo e, inclusive, contaminou toda a sociedade, além, evidentemente, do mundo político, que sempre foi muito dado exatamente esses discursos fáceis. Eu fiquei até assustado. Não foi com a reação do governador, mas da própria deputada Carla Zambelli. Eu acho que a deputada sabe se defender, ela é uma brava, uma guerreira, né? Ela fez a carreira dela para entrar na política de uma maneira muito forte. Eu me lembro dela cobrindo o Congresso Nacional, ela se acorrentando numa pilastra do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Me lembro dela questionando deputados lá em pleno Salão Verde, enfrentando o poder quando ela não tinha poder, né? Então, fiquei assustado porque se ela respondesse à altura e no mesmo tom, ela iria deixar o governador calado. E o governador falou também ao lado ali de ministros e numa solenidade dominada por verbas federais, que é o programa de habitação da Caixa Econômica Federal e do governo federal. A Casa Verde e Amarela. Então, assim, foi um acontecimento, no mínimo, inusitado, mas que guarda essa disputa que eu falei lá pela alma do brasileiro. O João Dória, governador de São Paulo, ele tem um mérito, que é a história de fazer a defesa da vacina quando ninguém fazia. E num outro determinado momento ele
rivalizou ali com a Fiocruz. Ficou a Fiocruz de um lado e ele de outro, e os políticos disputando essas almas, de um lado e de outro, Fiocruz e o Butantan. E agora ele acha que pode assumir a paternidade da vacina no Brasil. A vacina não foi inventada pelo Butantan e não foi inventada pelo governador João Dória e muito menos pelo Brasil. Vacina é um método antigo, de 1700, tem esse nome porque foi usado lá de uma varíola de uma vaca e inoculada em uma criança. Então, assim, a vacina é um método antigo, não é novo, não é experimental, deu certo rapidamente porque foi no mesmo caminho das outras e vai precisar de acertos e tal, mas é preciso acreditar na vacina ou no lockdown. Eu prefiro a vacina ao lockdown. Oi, Augusto. Mais na Pfizer. Na vacina da Pfizer? É. Então, vários brasileiros estão viajando aí para os Estados Unidos, tentando tomar essa vacina da Pfizer. Então, eu acho que o governador tinha que tomar muito cuidado, porque ele está assumindo a paternidade de uma vacina que pode se revelar muito menos eficaz do que ele imagina. Então, até por prudência política, porque contra a vacina, por exemplo, eu nunca fui, desde o começo. A vacina, o Zé tem razão, eu acho que ela salva vida. A gente toma montes de vacinas a vida inteira. Agora, primeiro, vamos ver se ela é eficaz. Cuidado. Oi, Ana. Só para complementar isso que o Augusto disse, eu não sei a atualização dessa notícia, mas Miami queria vacinar alguns viajantes que chegassem, que desembarcassem em Miami, a Flórida, queria começar a vacinar algumas pessoas que desejassem. Obviamente, não existe obrigação de vacinar quando chega aqui nos Estados Unidos, mas a Flórida levantou essa possibilidade de começar a vacinar os viajantes que chegassem, que aterrissassem ali em Miami. Obviamente que as vacinas daqui são a da Pfizer, né, a da Moderna e a da Johnson & Johnson, que teve aquele probleminha de estar suspensa, agora parece que já voltou. E mais um último ponto, Vitor, em relação à parlamentar Carla Zambelli, eu já vi insultos horrorosos em relação à deputada Carla Zambelli e também, inclusive, de muitos do PSDB, o partido aí do governador João Dória, chamando ela de... É até horrível falar aqui, mas é o que a gente escuta, né? Lambedora de botas de militar, até porque o marido dela, né, é militar. E ela hoje, inclusive, no discurso ali, rebatendo com muita elegância o governador, ela disse, olha, eu tenho muito orgulho de lustrar as botas do meu marido para que ele possa trabalhar, defender a nação. Então, é melhor lustrar botas de marido que trabalha, o que é militar, que está no exército, do que aí lustrar botas de comunistas, como a gente tem visto aí no nosso Senado, no nosso parlamento, lustradoras de botas do ditador da China. Agora 7 horas.